Noite, sejam bem-vindas a mais uma live aqui no Cantinho da Nutri. E hoje a gente vai falar sobre um tema que vocês me perguntaram muito lá na caixinha dos stories, que eu coloquei aqui no meu Instagram ontem à noite. O tema eu tô fixando aqui para quem entrar depois, né, não perder, é jejum intermitente no tratamento da síndrome do ovário policístico. Isso é uma dúvida para vocês? Vocês entendem se o jejum pode ajudar, de que forma ele pode ajudar? Por que algumas pessoas falam que o jejum é positivo no tratamento da SOP, outras pessoas falam que não? Vocês entendem? É uma dúvida de vocês, sim ou não? Coloca aqui nos comentários para mim. Enquanto isso, eu vou me apresentar para você que está chegando aqui pela primeira vez, para você que nunca assistiu uma live minha, ou que nunca pôde pelo menos me assistir ao vivo, né? Acompanha os meus vídeos, acompanha o meu YouTube, mas nunca teve aqui, né, compartilhando conhecimento neste momento ao vivo. Gente, meu nome é Carol Faria, a minha formação é em nutrição, sou formada em nutrição há 11 anos, sou também formada em educação física há 9 anos, e sou coach de emagrecimento pela Nutrition Coaching há 5 anos. E há 19 anos eu também luto contra a síndrome do ovário policístico, assim como vocês, né? Já sofri muito com os sintomas, já tive muita queda de cabelo, muita acne, muito excesso de pelos. Sempre lutei contra a balança, então desde criança fui acima do peso. E hoje, né? Hoje não, mas há 4 anos quase, praticamente, eu lido com os sintomas da SOP de forma natural, sem medicamentos. E tive os meus 2 filhos, né? Sou mãe da Manu, de 5 anos, que vai fazer 5 anos, sábado agora. E do Tintin, que tem 3 anos. Vocês acompanham bastante eles aqui no meu Instagram, principalmente nos memes, né? Os memes que aqui no Cantinho da Nutri vão 2 vezes por semana ao ar. E desde que o Tintin nasceu, então há 3 anos, eu ajudo mulheres com síndrome do ovário policístico a também se verem livres dos sintomas da síndrome de forma natural e sem medicamentos, ensinando para vocês um verdadeiro passo a passo de tratamento e um verdadeiro passo a passo que vai te dar liberdade nutricional e autonomia nutricional. Isso significa que você é dona das suas escolhas, você escolhe o que você vai comer em cada uma das refeições, você tem essa autonomia e você precisa ter essa liberdade. Porque uma dieta não muda a vida de ninguém, um papel não muda o seu comportamento alimentar, ter lá na geladeira pregado o que você precisa consumir, as gramas de carboidrato que você tem que consumir em cada refeição ou em cada dia, não vão fazer com que você siga esse planejamento se você tem dificuldades com a sua alimentação, né? Se você tem compulsão por doce, por carboidrato, por massa, enfim, carboidratos doces e salgados, se você desconta suas frustrações e emoções na comida, se você não sabe a diferença, né, do comer por fome e do comer por vontade ou por uma necessidade emocional, existem muitas outras coisas que vão além, né, do simples ato do comer, né? Comer não é tão simples assim. E eu ajudo vocês, né, a terem esse tratamento de verdade, esse tratamento natural, esse tratamento que realmente vai te dar autonomia e liberdade nutricional e o melhor, que vai te ajudar a fazer com que você tenha o controle dos sintomas, assim como eu consegui ter há alguns anos. Combinado? E quem aqui tem dúvidas sobre jejum intermitente? Olha só, Canelhas, Stephanie, que bom te ver por aqui. Gente, as nossas lives agora são terças e quintas, às 8 horas da noite, então anota aí para você não perder. @nutricionista_Carol Faria. Eu entro 2 vezes por semana aqui ao vivo para tirar as dúvidas de vocês e também para que a gente fale sobre os principais temas que rondam a síndrome do ovário policístico, que rondam o seu tratamento e principalmente as principais dúvidas e dificuldades que vocês apresentam. Combinado? Quero pedir um favor para vocês, ó, o número da live hoje tá muito baixinho. Eu gosto dessa live bem colorida, cheia de coração aqui na tela. Gosto da minha tela assim, ó, né, transmitindo amor. Então, por favor, corações na minha tela para a Nutri ficar feliz e poder falar bastante aqui hoje para vocês. Quero mais pessoas sendo ajudadas e mais pessoas tirando dúvidas. Então, clica nesse aviãozinho que tá aqui embaixo e manda esse vídeo ao vivo para as pessoas que você conhece. Todo mundo que tem síndrome do ovário policístico conhece pelo menos outras 2 mulheres que também sofrem por conta da SOP e dos seus sintomas. Então, clicando nesse aviãozinho aqui embaixo, você consegue mandar esse vídeo ao vivo também para outras mulheres que podem ter a mesma dúvida que você tem. Outras mulheres que podem aí estar tentando fazer jejum intermitente e talvez piorando o seu quadro, os seus sintomas e a sua saúde. Então, me ajuda a levar conhecimento para essa galera também e manda esse vídeo ao vivo para quem você conhece. Combinado?
Agora a telinha já tá mais bonita, já tá mais colorida, já tem mais corações aqui na minha tela. Vamos começar a falar então sobre a questão do jejum intermitente no tratamento da SOP. Gente, vamos lá. Por que que muita gente fala que o jejum intermitente pode ser um aliado no tratamento da síndrome do ovário policístico? Antes de mais nada, é preciso dizer se isso é verdade ou se isso é mentira, né? E sim, é verdade, tá? Muitas das mulheres com síndrome do ovário policístico podem ser beneficiadas pela estratégia nutricional chamada de jejum intermitente. O que muita gente não sabe? Jejum intermitente, gente, não é um tipo de dieta. Jejum intermitente não é algo para você fazer de forma contínua e para sempre. Não é um hábito alimentar para você adquirir. Ele é uma estratégia nutricional que a gente utiliza no tratamento de algumas, patologias, de alguns problemas de saúde e de forma pontual, também dependendo da necessidade do paciente. Então, não é todo mundo que pode fazer, não é todo mundo que deve fazer e, principalmente, gente, não é todo mundo que colhe benefícios ao fazer o jejum intermitente. Quem aqui já tentou fazer jejum? Coloca eu aqui nos comentários pra gente saber. Jejum intermitente, gente, tem várias formas de fazer, tem vários protocolos, né, que a gente pode seguir. E o mais conhecido de todos é o de 12, 14 ou 16 horas. Mas existem protocolos, né, que vão além. Protocolos de 16, de 18, 24 horas, né, um dia inteiro sem você consumir nada calórico. Depende muito do tipo de protocolo que você vai seguir e, obviamente, né, do que o profissional que está te acompanhando pensa. Eu, Carol, não passo jejum acima de 14 horas para os meus pacientes, a menos que eles tenham realmente uma rotina onde ficar 16 horas sem comer seja algo muito tranquilo para eles. Não costuma ser assim, então é realmente algo muito raro, é realmente algo muito pontual. Jejum de 12, 14, 16 horas. Por que pode ser benéfico para o tratamento da síndrome do ovário policístico? Porque muitas das mulheres com SOP apresentam resistência à insulina. E pode, Leide, ser essa resistência à insulina que faz com que a sua testosterona esteja alta, né? Porque quando a gente produz muita insulina, a gente aumenta demais a produção dos nossos hormônios andrógenos, inclusive da testosterona, da dihidrotestosterona, da androstenediona, né? De vários dos hormônios ali que estão colaborando para muitos dos sintomas da SOP, como queda de cabelo, acne, excesso de pelos e tudo mais. Pensa na resistência à insulina, né? A resistência à insulina é uma dificuldade que o seu organismo tem de obter energia através da absorção, da utilização do carboidrato. Então, você consome o alimento que tem carboidrato, a massa, o pão, o doce, seja lá o que for. Olha só, Ana Vitória! Gente, Ana Vitória tá em São Paulo! A gente não conseguiu se encontrar hoje, porque hoje foi o dia de lançamento, né? Foi o dia de abertura, né, das vagas remanescentes do programa de combate à SOP, mas a Ana Vitória tá pertinho de mim agora. E aí, quando a gente se encontrar pessoalmente, eu prometo que eu vou fazer um stories com ela, tá bom? E é claro que ela tá congelando, porque ela veio lá do Maranhão, achando que São Paulo é 38 graus, e chegou aqui numa temperatura de 14, né? Porque, afinal de contas, a gente quase não tá perto do verão, e faz total sentido fazer esse frio às beiradas aí do mês de dezembro, mas isso é assunto para outro dia. Gente, Ana Vitória vai responder vocês aí no chat enquanto eu passo aqui os conteúdos, tá? Então, quem tiver dúvidas específicas e ela estiver respondendo, ouça o que a menina está dizendo e leia o que ela está respondendo, porque ela não é intrometida e ela não está querendo cortar o assunto, ela está ajudando vocês aí no chat, tá bom? E aí, voltando, né? Quando você consome um carboidrato, seja ele bom ou ruim, seja ele saudável ou não saudável, seja ele do bem ou do mal, como as pessoas falam, né? Ao consumir um carboidrato, seu corpo quebra esse carboidrato em várias moléculas de glicose, que seriam o açúcar do sangue, que as pessoas falam muito, né? Ah, estou com açúcar no sangue alto, significa que você tem muita glicose, sua glicemia está alta. Essa glicose é obtida a partir da quebra do carboidrato. E aí, quando você tem a liberação da insulina, e é uma pessoa com resistência à insulina, o seu organismo precisa produzir mais insulina do que seria o normal para fazer a digestão e a absorção daquela quantidade de carboidrato. E isso se torna recorrente. A mulher com SOP precisa produzir cada vez mais insulina para dar conta de absorver aquele carboidrato que ela está consumindo. Em resposta a essa dificuldade de absorção, em resposta a esse quadro de resistência à insulina, a gente observa principalmente dois sintomas. O primeiro deles é o maior apetite
Então, mais fome, mais vontade de comer, mais necessidade pelos próprios carboidratos, então vontade de massa, pão, doce e tudo mais, acompanhado de uma queda de energia, indisposição, fadiga, muito sono. Isso tudo porque a glicose que era para estar gerando energia não está entrando na célula. Então, o seu organismo, de fato, não está recebendo energia a partir daquele carboidrato que você está consumindo. Mas esse carboidrato que foi consumido, ele não vai ser eliminado, ele vai ser estocado em forma de gordura. E isso também faz a pessoa acumular mais gordura, principalmente na região abdominal. Então, mesmo as mulheres que não têm sobrepeso e obesidade, que não sofrem com excesso de peso, acabam tendo um aumento de gordura, principalmente na região do abdômen. Eu dizia que essa barriguinha das mulheres, né, que são magras, mas são portadoras de resistência à insulina, parece uma barriga de uma gestante no começo da gravidez. Mas ontem eu atendi uma paciente, seguidora aqui do Instagram, que me deu uma definição melhor ainda. Ela falou que ela tinha a barriga do Chico Bento. E aí eu falei, cara, eu nunca pensei nisso. Mas é isso, né? Mesmo a mulher magra, quando tem síndrome do ovário policístico e quando tem resistência à insulina, acaba tendo a barriguinha do Chico Bento, né? Que é aquela barriguinha que tá sempre pra fora da calça, meio, né, com o abdômen distendido, aquela barriguinha dura, que parece mesmo uma barriga no começo da gestação. E quando a gente tem resistência à insulina, a gente tem todo esse quadro acontecendo e ao mesmo tempo tem o aumento da produção dos andrógenos. E aí vocês começam a entender o porquê o jejum intermitente pode ser uma estratégia interessante para o tratamento da síndrome do ovário policístico. Oi, Rui! Boa noite! O jejum intermitente nada mais é do que você ficar muito tempo sem comer. Se você está sem comer, sem se alimentar, você está automaticamente deixando de produzir insulina. Porque a insulina é um hormônio que você produz quando você se alimenta por carboidratos, quando você come alimentos fontes de carboidratos. Se você está de jejum, você não está produzindo insulina. E se você não está produzindo insulina, sua insulina está lá embaixo. Quando a insulina está baixa, a gente tem a menor produção dos hormônios andrógenos. Então, entra aí um primeiro fator positivo, né? A gente começa a ter uma diminuição da testosterona, da dihidrotestosterona, a gente acaba tendo um controle hormonal melhor, e aí, por consequência, isso também tem a ver com o controle dos sintomas. Então, a sua pele começa a ficar menos oleosa, o seu cabelo começa a crescer, a sua unha fica mais forte, você começa a ter um crescimento de pelos menor, o pelo demora mais tempo para crescer, cresce em menor quantidade, e você começa a perceber que os sintomas estão começando a entrar num controle. O jejum intermitente, gente, ele vai funcionar nesse sentido, tá? Então, se a pessoa tem resistência à insulina, ao ficar 12, 14 ou 16 horas sem se alimentar, neste período a insulina vai estar baixa, consequentemente a produção dos hormônios andrógenos também vai estar baixa e, por consequência, a gente vai ter um melhor controle hormonal. Só que, e no momento que a gente come, né? Isso é uma coisa que precisa ser avaliada junto do paciente. Tem paciente minha que quando fica 12 horas sem comer, depois come a maçaneta da porta e tá faminta, e tá com muita fome, e tem compulsão alimentar. Come uma bisnaguinha e quando vê comer o saco inteiro. Não consegue consumir um ovo mexido ou um omelete no café da manhã. Tem uma compulsão por carboidratos extremamente alta depois do período de jejum. Precisa do pão, precisa da tapioca. Insere alimentos que são fontes de calorias e de carboidratos nessa primeira refeição. E aí, muitas vezes, esse comportamento no período da alimentação acaba meio que anulando os efeitos positivos que ela teria com o jejum intermitente, porque ela manteve a insulina dela baixa pelo período do jejum, né? 12, 14, 16 horas, dependendo também do que ela comeu antes do jejum começar, porque não adianta você comer um prato de lasanha e daí fazer o jejum de 14 horas, né? Porque daí tu vai liberar tanta insulina depois dessa refeição que mesmo durante o jejum a sua insulina ainda vai estar alta. A insulina é um hormônio, gente, que demora para diminuir. Ela aumenta muito rápido com a ingestão alimentar e com a ingestão do carboidrato e ela vai diminuindo muito lentamente. Então, dependendo da tua última refeição antes do jejum, talvez o jejum de 12 horas nem tenha efeito em você, né? Porque durante esse período dessas 12 horas, por 8 ou 9 horas, a sua insulina ainda estava alta, porque você exagerou na refeição anterior. Mas vamos supor que você tenha feito uma refeição saudável, tenha consumido tudo lá bonitinho, e aí você ficou esse período de jejum. A insulina ficou baixa, a gente teve um controle hormonal naquele momento eficiente, mais eficaz. Se depois do jejum você desenvolve uma compulsão, come carboidrato demais, tem muita fome,
cara, não vai compensar o efeito do jejum, né? Você vai ter um pico de insulina logo na primeira refeição do teu dia, né? Logo na tua primeira refeição do período de alimentação. E essa insulina vai ficar alta pela maior parte do seu dia, anulando os efeitos do jejum intermitente. Então, o que a gente tem que avaliar para saber se o jejum intermitente é uma boa para você ou não? Antes de mais nada e primeiro de tudo, o seu quadro de resistência à insulina. Lembrando, gente, que a resistência à insulina não é diagnosticada com exames de jejum. Quando o jejum já apresenta um resultado ruim, né, um resultado insatisfatório, isso significa que a pessoa está com resistência à insulina há muito tempo e já num estado muito grave. Se você faz o teu exame de glicose em jejum e ele está dentro da referência, se você faz o seu exame de insulina e ele está dentro da referência, ótimo, você está com uma resistência à insulina, mas que não é tão grave, não é um diabetes ainda. Agora, se você fica dependendo desse exame para ter o diagnóstico, você não vai ter o diagnóstico da resistência à insulina. Você vai ter o diagnóstico só quando essa resistência à insulina estiver muito ruim ou já tiver gerado aí um quadro de diabetes em você. Para você ter o diagnóstico da resistência à insulina propriamente dita, que é esse quadro completamente retornável, né, que a gente pode reverter, você precisa ter o exame de curva de glicose e de insulina. Então, você vai para o laboratório em jejum, faz uma coleta em jejum, colhe glicose e insulina de jejum, ingere o dextrosol, que é uma quantidade bem grande de carboidrato, cerca de 75 gramas de carboidrato, que simula uma refeição, tá? Tem gente que fala, é claro que vai dar alterado, porque é muito carboidrato. Gente, é um carboidrato que uma pessoa adulta come tranquilamente na hora do almoço, se consumir arroz branco ou macarrão ou um pedaço de lasanha, tá? E aí você consome esse carboidrato para justamente, né, obrigar o seu corpo a produzir insulina para saber quanto o seu corpo precisa de insulina para fazer a digestão daquele carboidrato. E se a insulina que está sendo produzida está dando conta daquele carboidrato que você consumiu. Porque podem existir 3 situações distintas nesse exame. Aquela pessoa que depois de 2 horas, porque daí tu ingere, né, o líquido e colhe sangue a cada meia hora. Então, você faz 4 coletas de sangue a cada 30 minutos, 1 a cada 30 minutos. E aí, o que acontece? 3 situações podem mostrar o quadro de resistência à insulina comum na SOP. A primeira situação, depois de 2 horas, ou seja, na última coleta de sangue, você tem uma glicose muito alta e uma insulina normal. Isso significa que você não está mais produzindo insulina demais, o seu corpo cansou de produzir insulina a mais para tentar absorver o carboidrato que você consome e o seu pâncreas está literalmente entrando num estado de diabetes, ele está entrando num estado de falência, ele não quer mais produzir insulina demais, ele vai produzir o que dá e essa insulina não é suficiente para fazer a absorção do carboidrato e por isso a glicemia fica muito alta depois das 2 horas. Uma segunda situação que é ainda mais comum é aquela situação onde a glicose ela tá normal, mas a insulina tá muito alta. Isso significa que o seu pâncreas, ele tá a milhão ali, tentando produzir o máximo de insulina que ele pode para fazer com que a sua glicose baixe. E essa insulina muito alta é a responsável por fazer a sua glicose estar dentro dos parâmetros normais, tanto no jejum quanto no pós-prandial, que a gente chama aqui, né? Que depois da descarga de carboidrato, depois de 120 minutos da ingestão do dextrosol. E a terceira situação, que é muito comum, principalmente na mulher magra, é uma insulina muito alta para uma glicemia muito baixa. Então, a pessoa, ela chega 2 horas depois da ingestão do carboidrato, ela chega a ter níveis de glicemia muito semelhantes ao do jejum e algumas vezes até mais baixo que o jejum. E isso não é normal, tá? Tem gente que meio que se vangloria, né? Tipo, a minha glicemia tinha que estar abaixo de 160 depois das 2 horas e deu 60. Cara, isso não é bom, porque a sua insulina com certeza está muito alta para a sua glicemia estar tão baixa. E ter uma glicose tão baixa depois de 2 horas da ingestão de carboidrato explica porque você está sempre com fome, né? Porque você faz uma refeição, a sua glicose dispara, que é o esperado, em sequência a sua insulina dispara muito mais do que deveria e essa glicose não dura nada, né? Essa energia dissipa, ela vai embora. E aí depois de 1 hora da sua refeição, de 1h30 depois do seu almoço, você tá com uma vontade alucinada de comer carboidrato e completamente sem energia, querendo e pedindo a sua cama, né? Se você tivesse uma caminha ali no seu trabalho, você ia dormir lindamente depois da refeição. Então percebem como o problema da resistência à insulina surge depois da refeição, ele não surge no jejum de 8 horas, não surge no jejum de 10 ou de 12 horas. Então o exame de jejum não é suficiente para a gente ter o diagnóstico da resistência à insulina. Então a primeira coisa para saber se a questão do jejum intermitente, se a estratégia de jejum intermitente vai ser boa para você,
é saber se você tem a resistência à insulina e em que tipo de resistência à insulina você se enquadra. Se você está produzindo muita glicose, né? Se você tem muita glicose e não está produzindo mais tanta insulina. Se você tem muita glicose e muita insulina, porque essa insulina está sendo produzida muito, mas não está dando conta. Ou se você tem pouca glicemia e muita insulina, porque você ainda está produzindo uma insulina que é eficiente, mas ela precisa estar em uma quantidade muito grande para efetuar o papel dela. E aí, depois que você descobre se você tem resistência à insulina e qual dos 3 tipos você se encaixa, a gente vai saber se o jejum intermitente pode ser interessante para você ou não, né? Se forçar a diminuição da insulina, pode te trazer um resultado positivo no controle dos hormônios e no controle, principalmente, dos andrógenos, ou se não é bom para você. Se é uma pessoa que tem hipoglicemia, por exemplo, o jejum pode ser muito ruim, né? Você pode passar muito mal, você pode até desmaiar. Então, a gente precisa saber como o seu corpo se comporta no consumo do carboidrato e também no jejum, para saber se o jejum intermitente vai ser uma estratégia eficiente para você ou não, né? Se ele vai ter condições de ser uma coisa boa para você ou não. Segunda coisa que a gente precisa avaliar, gente, para saber se o jejum intermitente é bacana ou não, é a questão comportamental, né? Como que é o seu comportamento com a comida? Como que é a sua relação com a comida? Você come só por fome? Ou você come por fome, por vontade, pelo emocional? Você come quando tá feliz? Você come quando tá triste? Você come em todas as situações? Se eu tô feliz, eu como. Se eu tô triste, eu como também. Por quê? O jejum intermitente vai forçar a sua insulina a ficar baixa, mas em nenhum momento ele vai atuar na sua parte comportamental, em nenhum momento ele vai atuar na sua relação com a comida. E aí acontece o que eu estava falando aqui, a paciente consegue ficar 12, 14, 16 horas em jejum muito tranquilamente, mas comer qualquer coisa que seja dispara nela uma compulsão. E aí ela não consegue fazer a dieta adequadamente, ela não tem o consumo calórico que ela precisa ter durante o dia, ela mais do que dobra, né, esse consumo calórico, porque ela acha que por estar comendo por pouco tempo no dia, ela pode comer o que quiser, quando quiser e na quantidade que quiser. E o jejum não vai ser eficiente nessa situação. Você não pode comer muito, você não pode comer errado e você também não pode ter uma compulsão, né? E acabar desenvolvendo uma larica constante, né? De querer sempre estar mastigando e de querer sempre estar comendo. Então, esse é o segundo ponto que a gente precisa avaliar muito para saber se o jejum intermitente pode ser uma boa estratégia no seu caso ou não. E a terceira coisa que a gente também precisa avaliar e que não é menos importante do que as demais é em relação à rotina da pessoa, né? Tem alguns profissionais, principalmente, né, em relação à profissão, tem algumas profissões que batem muito com o jejum intermitente. Então, aquele médico que fica de plantão 12 horas durante a noite, pilotos de avião, que tem voos muito longos, né, e que ficam tranquilos sem se alimentar porque estão entretidos com outra coisa. Pessoas que têm uma noite de sono muito regular. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que vai dormir regularmente às 10 da noite e acorda às 8 da manhã, você já ficou 10 horas de jejum e não sofreu, né? Porque você estava dormindo. E aí, se você consegue estipular que o seu jantar, por exemplo, seja até às 8 da manhã, ou seja até às 8 da noite, acordando às 8 da manhã, você já ficou 12 horas de jejum. Você já fez o protocolo mínimo de jejum. E isso não foi um sacrifício para você, não atrapalhou a sua rotina. Então, a gente precisa avaliar também a rotina do paciente. Tem paciente, por exemplo, médicos que fazem plantão noturno, que eles não conseguem ficar sem comer durante a noite. Tem médicos que acham maravilhoso, né, que ficam tranquilamente no plantão sem se alimentar, jantam normalmente antes do plantão começar e aí fazem todo o plantão sem se alimentar e não sentem fome, não sentem vontade, e isso não piora o comportamento alimentar deles no dia seguinte. Mas tem aquele médico que precisa se alimentar porque tem muita queda de energia, tem uma rotina muito agitada, precisa, né, principalmente do pensamento, precisa muito do raciocínio, e não comer pode comprometer essa atuação profissional. Então, vamos analisar a sua rotina, vamos ver se dentro do que você estabelece no seu dia a dia, dentro dos horários que você segue, dentro das atividades que você faz, se o jejum intermitente é algo possível para você. Porque se não for, gente, nem tenta fazer, né? Nem tenta, porque pode ser muito mais ruim do que bom nessa situação, pode trazer muito mais prejuízo do que benefício. E a quarta coisa que a gente também precisa avaliar, tem um pouco a ver com a rotina, mas é algo em paralelo, é em relação à atividade física. Você treina? Que tipo de treino você faz? Que horário é o seu treino?
Porque se você treina logo cedinho, você não pode pular o seu jantar para fazer jejum intermitente. Pular o jantar vai fazer com que no seu treino você não tenha estoque suficiente de glicogênio, não tenha estoque suficiente de glicose. E vai faltar energia para o treino e seu corpo vai buscar isso na proteína. Ou seja, muito provavelmente você vai quebrar a massa muscular, vai quebrar a massa magra, perder massa magra para gerar energia para o seu treino. E não vai ter uma recuperação satisfatória. Não vai conseguir ter uma recuperação daquele exercício para, por exemplo, hipertrofiar. Se você treina à noite, eu não recomendo de forma alguma que você pule o jantar, porque não comer depois do treino também vai ser muito ruim no seu caso. Você não vai conseguir ter uma recuperação muscular eficiente se você não repor o seu estoque de energia imediatamente após o treino. E para quem treina à noite, a refeição do dia seguinte de manhã também é muito importante. Então, em resumo, treinar nas extremidades do dia pode ser uma contraindicação para o jejum intermitente. Eu não recomendo que o meu paciente que treina à noite pule nem o jantar, nem o café da manhã, e que o meu paciente que treine de manhã também não pule nem o jantar, nem o café da manhã. Ah, Carol, mas e aeróbico em jejum? Eu já ouvi falar que é bom. Aeróbico em jejum, gente, como o próprio nome diz, é exercício de identidade, né, de objetivo aeróbico. Então, se você está em jejum de manhã e vai fazer uma caminhada, vai andar de bicicleta, vai fazer um elíptico muito levinho, até ok. E também pode ser uma estratégia de perda de peso e gordura. A gente vai falar de aeróbico em jejum em uma outra live, tá? Mas pode ser também uma estratégia. Agora, a pessoa que faz crossfit, musculação, tem objetivo de hipertrofia, quer emagrecer, mas quer tonificar, enrijecer massa muscular. Gente, não é uma estratégia benéfica, né? E não é o tipo de exercício que você pode fazer em jejum. Então, se você fez o jantar e não tomou café da manhã, eu não recomendo que você faça atividades de força. Eu não recomendo que você tenha treinos com o objetivo de hipertrofia. Eu não recomendaria um exercício para tonificar e enrijecer a massa magra, por exemplo. Se for treinar em jejum, vai fazer um aeróbico de baixa intensidade, onde a sua frequência cardíaca não supere os seus 70% da frequência máxima. E isso, gente, é uma frequência baixa, né? Uma frequência um pouco além do repouso. Então, atividades muito intensas, atividades de muita perda calórica, mesmo que seja aeróbico, mas, por exemplo, uma corrida, por exemplo, uma aula de spinning, uma aula de step, uma aula de zumba, de dança, nada disso é recomendado em jejum. Então, avaliar a sua atividade física é muito importante para saber se o jejum pode dar certo ou não para você. Combinado? Então, gente, olha só, 4 pontos importantes que a gente precisa avaliar para saber se o jejum intermitente é uma estratégia nutricional interessante para o seu tratamento da SOP ou não. Primeiro ponto, saber se você tem resistência à insulina ou não e que tipo, entre aspas, de resistência à insulina você está manifestando. Segundo ponto, entender se isso tem, como que é o seu comportamento alimentar, como que é, né, a sua relação com a comida e se o jejum vai intensificar alguma falha que você tenha nisso ou se vai te ajudar. Terceiro ponto, entender a sua rotina. Saber se dentro da sua rotina e dos seus horários, o jejum intermitente ele é bom ou não, ele pode ser benéfico ou não. E quarto e último, mas não menos importante, é entender a rotina do treino, né? Saber não só que horário você treina, mas também com qual objetivo, qual é o intuito do treino, né? Que tipo de exercício você está fazendo, porque alguns exercícios mais intensos realmente não combinam com o jejum intermitente, tá bom? Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Recebi algumas reclamações, não reclamações, feedbacks, na verdade. Gente, eu admiro muito feedback, tá? Então, se você tem algo pra me dizer, fale, me chame lá no inbox, me chame lá no Instagram, diga o que você pensa, o que você gosta e o que você não gosta do meu trabalho, porque eu terei o maior prazer em atender, né, esses feedbacks pra deixar esse Instagram e os meus conteúdos cada vez melhores. E eu recebi um feedback de que as minhas lives são muito longas e que ninguém consegue ficar 1 hora assistindo uma live. Então hoje eu tentei passar um conteúdo massa e muito bacana pra vocês em 30 minutos. Acho que eu consegui, expliquei direitinho, mas vou tentar fazer lives talvez mais enxutas para atender também quem tem, né, uma rotina mais corrida, quem tem um horário mais conturbado.
Quem chegou depois, quem chegou agora, não se preocupa, a gente vai ter reprise da live, então a live vai ficar disponível aqui pra vocês por 30 minutos, ou por 24 horas no perfil, e aí depois eu subo ela lá pro IGTV e também pro YouTube, então dá pra vocês assistirem as lives passadas, a gente tem live, gente, sobre tudo quanto é assunto em torno da síndrome do ovário policístico, então vai lá no IGTV, dá uma fuçada nos vídeos, vai valer a pena. E, como eu falei aqui no começo, as nossas lives agora são de terça e quinta, 8 horas da noite. Por que 8 horas e não mais 9? Porque agora tem a novela, Amor de Mãe. E quem é tentante tá assistindo a novela, quem é mãe tá assistindo a novela, e muitas das minhas seguidoras também deram esse feedback de que a live na hora da novela é uma concorrência desleal. Então eu antecipei aqui um pouquinho para as 8 horas da noite, para todo mundo poder assistir a live e a novela. Quem não assiste a novela, pode assistir a live mais cedo e usar o tempo, né, das 9 horas para mais alguma coisa bacana, e quem assiste vai poder assistir a novela em paz, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A nossa próxima live, então, é na terça-feira, 8 horas da noite. Anota aí pra você não perder. E semana que vem, excepcionalmente na segunda-feira, a gente vai ter uma live especial com uma convidada muito massa aqui no meu Instagram, que é uma coach de emagrecimento. E a gente vai falar sobre o porquê você não consegue seguir dieta. Isso cai muito no que a gente estava falando também no comecinho da live, né? Que um papel não muda a sua vida, que ter uma dieta colada na geladeira não é sinônimo de que você vai conseguir fazer aquilo, de que um cardápio muitas vezes não é o que você está precisando. Alguém aqui já tentou fazer dieta e não conseguiu? Saiu frustrada? Achou que dieta não serve pra nada? Ou pior, né? Saiu dessa história achando que você é incompetente e que você não consegue seguir as coisas? Porque no dia 2... segunda-feira que vem, a gente vai mostrar que a errada não é você, que o problema não é você e que você não precisa de conserto. O que precisa de conserto muitas vezes é o tipo de dieta e a dieta que você está tentando seguir. Essa convidada é a Natália Torres, ela tem aulas lá no nosso programa de emagrecimento, ela também tem aulas no nosso programa de combate à SOP, e ela vai estar ao vivo aqui comigo às 8 horas da noite pra gente falar sobre o porquê você não consegue fazer dieta. Combinado? E é isso, gente, eu fico por aqui, fiquem com Deus, e se você assistiu essa live e ficou com alguma dúvida, manda mensagem lá no meu inbox, lá no meu direct, que eu vou ter o maior prazer do mundo em poder te ajudar, lembrando que eu sou... Vem dia 2, adorei o comentário. Lembrando que sou eu que respondo cada uma das mensagens que chegam pra mim no inbox. Então, se você tem alguma dúvida ou quer falar comigo, é só deixar a sua mensagem lá, que o quanto antes eu conseguir, eu vou te responder. Combinado? Beijo, gente. Fiquem com Deus e boa noite.